Golcast no ar. Hoje para falar com Alex Bourgeois, ex-diretor do Figueirense do São Paulo. E na bagagem também experiências em outros clubes do Brasil e do mundo. Na Itália, França, Colômbia. Ele atuou uma vida no mercado financeiro e desde 2010 vive as emoções do mundo da bola. Vamos conhecer mais o trabalho do Alex? Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o Golcast, podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Antes de eu apresentar a turma que hoje está com o time completo, eu tenho um recadinho para vocês. Você sabia que a GoManage tem um curso para quem deseja ingressar no mercado da bola? É o Mídia da Vitória. Os jornalistas Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos apresentam o papel estratégico da mídia num clube de futebol. E como a comunicação exerce poder de influenciar comportamentos, decisões e sentimentos de torcedores e imprensa. Um excelente conteúdo para quem sonha em trabalhar no futebol além das 4 linhas. Acesse o link e garanta presença no Mídia da Vitória. Mídia da Vitória é o curso da GoManage que está no ar. Aproveite o código promocional, use Mídia da Vitória e tenha acesso ao nosso curso. Agora sim, deixa eu apresentar o time, porque olha só quem voltou, gente. Luiz Henrique Nunes, CEO da GoManage, depois de uma temporada na Espanha, está de volta. Visitou muitos estádios por lá. Bem-vindo de volta, Luiz. Grande, Duda. Tava na hora de voltar, tava com saudade desse bate-papo, com saudade de vocês, né? E volto num dia especial aí com um grande convidado, que é o Alex, né, para um papo bem legal. Não visitei muitos estádios, não. Passei na frente do reformado estádio do Atlético de Madrid, mas todo mundo sabe que o meu time na Espanha é o Real. Aí eu fui lá ver como é que estava. Eu vi o começo da obra bem no comecinho das obras lá de transformação do Santiago Bernabéu, e fui ver agora lá como é que estava, e é um negócio impactante, é impressionante. O estádio que já é enorme, né? Já é enorme, está um pouquinho maior, né? Recebeu mais 4, 5 mil lugares, mas com aquela cobertura, com aquela transformação toda, parece um negócio gigantesco, impressiona realmente quem está lá dentro. E toda aquela tecnologia, aquela coisa toda, muito bacana. Que legal. Quem não pôde ver, tá lá ainda nas redes sociais da GoManage, @GoManage. O Luiz fez algumas fotos e a gente compartilhou. Então pode dar uma checada lá. Apresentando o resto do nosso time aqui, Norton Capel, jornalista sempre atento. O nosso diretor é o José Pedro Villa-Lobos. E agora sim, eu vou ao Rio de Janeiro dar um alô para o Alex. Tudo bem? Muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês hoje. Não, eu adorei fazer uma introdução com Bourgeois. Ele nasceu na França, estudou na Suíça, já morou em diversos lugares, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, Brasil, além dos que eu já citei, né? Trabalhou com mais de 20 países emergentes. Aliás, nem sei por onde começar, viu, Alex? Quem sabe a gente fala do momento que você era do mercado financeiro e se apaixonou pelo mundo da bola. Me conta, como foi isso? Na verdade, a paixão pelo mundo da bola é uma coisa antiga. Eu sempre fui apaixonado por futebol, desde que eu me lembro como gente. E em 2000, e um pouquinho antes de 2010, teve aquela famosa crise de 2008, né? E eu comecei a querer olhar para outras coisas e achava, talvez um pouco cedo e talvez de forma um pouco ingênua, que o futebol brasileiro poderia se transformar numa indústria espetacular de entretenimento, da mesma forma que conseguiram fazer a transformação em 15 anos na Europa, que eu acompanhei de perto. E foi assim que eu decidi entrar no futebol em 2010, aqui no Brasil. Aliás, o Alex, né? Prazerzaço te receber aqui. Vou começar exatamente por isso. No teu perfil, acho que no LinkedIn, né? Você se apresenta ali como um executivo C-level, né? Um executivo C-level, né? Para quem não sabe, está no topo, né? São os executivos sêniores, né? Os executivos aí que estão em cargos de liderança, de tomada de decisões, né?
e chama de C-Level, né? Porque exatamente aquelas siglas que nós conhecemos, né? O CEO, o COO, o CMO, né? Que são realmente os executivos de primeira linha das organizações. E quem é um executivo de C-Level, né? Está acostumado, né? Trabalha rigorosamente com planejamento estratégico, com governança, com profissionalização. E você citou exatamente esse momento de 2010, que imaginava que o Brasil poderia, né, o futebol brasileiro, poderia se tornar uma indústria de primeiríssima linha, né? E eu te pergunto exatamente isso. De 2010 para cá, 13 anos, né, com este novo momento que a gente vive de SAFs, de ligas, né, você acha que a gente está conseguindo, né, caminhar nesse sentido? Estamos conseguindo chegar num nível de ter um futebol que seja profissionalizado e que possa se tornar uma das principais ligas do mundo? Eu acho que, se você olhar em termos de faturamento, o Brasil hoje é a sexta liga por aí, né? Em torno da sexta maior liga do mundo em termos de faturamento. Ela já é uma das maiores ligas do mundo, dependendo de quantas ligas você considera fazer parte da maior do mundo. Se é as primeiras 10 ou se são só as primeiras 5, aí o Brasil ficaria fora. Mas ele já eu acho, é uma liga importante, né? É uma liga importante, especialmente na questão de exportação de jogadores, que é uma coisa totalmente conhecida e totalmente concreta. No resto, eu acho que não, né? Eu acho que tem algumas coisas que melhoraram, muito poucas, inclusive, e o futebol brasileiro tem uma dificuldade imensa de melhorar, mas a conclusão que eu cheguei é que não é só um problema no futebol brasileiro, infelizmente. Acho que o problema é a cabeça do brasileiro, não é só do futebol brasileiro, né? Que é essa cabeça imediatista, curto-prazista, etc., que dificulta para tudo no país. O futebol acaba sendo um reflexo do país, não é uma bolha fora do Brasil. Não é assim, o Brasil é Luxemburgo e o futebol brasileiro é, sei lá, um país africano. Não, não é isso, né? É um reflexo total do que é o Brasil e do que é a sociedade brasileira. Então você tem dificuldades imensas de fazer as coisas avançarem, para que as coisas cheguem no nível, ou se aproximem, digamos, mais do que a gente viu na Europa. Eu vi a transformação da indústria europeia de futebol, que ela, de fato, era uma bolha dentro de um continente extremamente organizado, eficiente, produtivo. O futebol era uma coisa à margem, era uma coisa de bandidos, né, na Europa, de máfia. Era uma coisa que não tinha nada a ver com a Europa. E aí, um dia, né, depois de ter... Eu, por acaso, estava no Heysel em 85, né, eu estava no estádio, o evento aconteceu do outro lado, eu estava lá, e depois desse evento de 85, na Inglaterra foi proibida de participar por 5 anos de competições internacionais, os grandes clubes ingleses, os 4, 5 maiores clubes ingleses, se juntaram e resolveram criar um produto, né, um produto de entretenimento, um produto perceberam que eles tinham uma mina de ouro na mão e que não estava sendo cuidado. E aí criaram a Liga, né, em 92, exatamente um ano depois dos clubes voltarem para os campeonatos europeus. E de lá para cá, todo mundo conhece a história, não preciso contar. Mas você percebe que isso vai de 92 até, em 2002, em espaço de 10 anos, já estamos falando de um futebol totalmente transformado na Europa toda. Aí estamos falando principalmente de Inglaterra, França, Espanha, Itália e Alemanha. Não todos ao mesmo tempo. Tem países que demoraram um pouco mais, como a Itália. Alguns na Espanha. A Alemanha, eu acho que ainda está um pouco atrasado, porque eles têm um perfil diferente, que eu acho que eles vão sofrer um pouco, mas enfim. Mas, independentemente disso, eles conseguiram se organizar. E a gente não consegue. Eu acho que quando eu falo isso, as pessoas falam, mas você exagera, não é assim, o Brasil avançou muito. Eu sempre dou como exemplo, hoje, né? É o exemplo que eu digo que comprova, infelizmente, que eu tenho razão, né? Eu adoraria estar errado, mas infelizmente, que é a impossibilidade que o Brasil teve de criar uma liga de futebol. Você tem hoje 2 ligas que brigam entre elas. Isso, para mim, é a definição clara, objetiva, concreta do que acontece no futebol brasileiro. O resto é história. É isso.
Já falamos sobre isso, inclusive, né? Muitas vezes aqui no nosso Golcast, Norton. Não, se falou isso diversas vezes, né? O incrível que é, qual é o papel de uma liga, né? É a união dos clubes para um objetivo comum, para um propósito comum, para a valorização de uma indústria. A gente consegue ter duas e em algum momento chegou até a ter uma terceira via aí rolando, né? Ainda tem, né? Eu acho esse interesse de uma terceira via, né? O que é assim. Mas isso, de novo, não é o futebol brasileiro. Isso acontece no Brasil em absolutamente todas as esferas. É a incapacidade de você se juntar para criar um produto que vai beneficiar aos consumidores. Ninguém pensa no consumidor no Brasil. As pessoas pensam nos seus lugares de poder. E ponto. Então, o futebol é isso. E a gente vive isso. Alex, eu tenho acompanhado as tuas postagens na rede social e tu trata desses temas com muita propriedade e com profundidade. O que te faz ainda achar que é possível que o futebol brasileiro consiga chegar minimamente num desenvolvimento? Porque tu falasse na pergunta da Eduardo sobre uma ingenuidade tua, tu estás no mercado há 13 anos, trabalhou em clubes, agora faz assessoria. Onde ainda reside a tua esperança? Porque eu concordo contigo, eu sou bastante cético em relação a esse futuro. Existe alguma esperança? Tem algo no futebol brasileiro, na estrutura do futebol brasileiro, que te dá algo que indique uma tentativa de chegar no primeiro mundo do futebol? Olha, é uma excelente pergunta, até porque ela é fruto de reflexão minha quase diária, né? Eu já muitas vezes já pensei se valia a pena continuar, se valia a pena ir nesse caminho, né, digamos assim. O que eu, assim, qual é a conclusão que eu chego? Eu não acredito que o futebol brasileiro vai se organizar da mesma forma que o futebol europeu. Pelo menos não no curto prazo, eu não consigo ver isso. Então eu não acho que você vai conseguir criar um produto de cima para baixo. Eu chego hoje a essa conclusão. O que eu acho que pode acontecer é que, por necessidade, as coisas acabam acontecendo de baixo para cima. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que quanto mais gente se envolverem na compra de clubes, né, se tiverem investidores que vêm para comprar clube, que só tem uma finalidade. Quando você compra um clube, sua finalidade não é torcer pelo time, é ter retorno sobre o seu investimento. Então, você vai fazer o que for melhor para o seu investimento, o que geralmente, né, coincide com o que é melhor para o clube, né? Senão, não funciona. Então, eu acho que essa realidade pode fazer que a aliança de mais gente desse lado do Jordão, digamos assim, vai facilitar a pressionar para que o sistema se torne viável dentro de um produto melhor. É isso. Facilita, vou tentar ser mais simples. Imagine amanhã que os 20 clubes da Série A tenham donos, investidores de fora. A liga seria criada em 1 minuto. É isso. Essa é a minha esperança. E hoje eu trabalho focado 100% nisso, é o que eu faço todo dia. Eu trabalho hoje como advisor de investidores estrangeiros que estão olhando o futebol brasileiro e alguns clubes que a gente está analisando para entrar. É isso. Alex, eu só queria aproveitar, Eduardo, desculpa, porque essa resposta do Alex me deixou aqui a deixa para a pergunta, que é exatamente isso que eu queria falar sobre as SAFs. No momento que a gente está gravando aqui o Golcast, 2 clubes SAFs lideram o Campeonato Brasileiro. A Série C foi ganha por uma SAF, que é o Amazonas, e na Série B, dos 4 que hoje estão para subir, 2 negociam virar SAF. O Alex trouxe aí essa questão da presença e dos investidores. Há uma mudança na visão do investidor, Alex? Ele se sente hoje mais seguro para investir no futebol brasileiro? Ainda ele é reticente?
Como está essa questão para quem está nesse lado aí, dando assessoria a investidores para comprar clubes no futebol brasileiro? E até complementando a tua pergunta, Norton, pelo que o Alex disse, essa solução passaria até pela SAF, em função do que você traz aí dessa realidade, de poder ter uma esperança, talvez? Olha, esse ano, de janeiro para cá, eu conversei com 82 investidores americanos, investidores de esporte. Ou seja, ou são investidores que já são donos ou investidores de clubes de futebol ou de outros esportes, sejam eles basquete, beisebol, ou seja, são pessoas que entendem do negócio de esporte. Pois bem, a primeira coisa que hoje, infelizmente, é uma barreira, e estou sendo aqui super aberto com vocês e transparente, é o Brasil. Não é o futebol brasileiro, é o Brasil. O Brasil é hoje um problema. As pessoas com quem eu conversei com 82 investidores, têm uma certa dificuldade e um certo medo de investir no Brasil. Isso é uma realidade hoje. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quando eles olham para o futebol brasileiro, eles têm coisas que eles não conseguem entender. Vou te dar uma coisa muito simples. Primeira pergunta que o investidor me faz. Tá bom, eu vou comprar esse clube. Eu compro de quem? Quem é o dono? Queria falar com o dono. Aí você fala, não, mas não tem dono. Cara, como assim não tem dono? Não, não tem. Mas como assim não tem dono? Então eu compro de quem? Então, deixa eu te explicar. Então, isso é um trabalho que já demora aí um tempo para o cara entender que não tem dono, ele não vai comprar de ninguém, que ele tem que criar uma empresa na qual ele vai botar capital, que ele vai ter que fazer um acordo, que a associação vai ter que participar, não sei o quê. Aí o cara já fala, cara, na boa, se eu comprar um clube na terceira divisão italiana, é mais fácil, faço o cheque para o cara, o clube é meu, faço o que eu quero. Então, essa é uma segunda dificuldade. A terceira dificuldade, a gente pode falar, e é um assunto que eu conheço particularmente bem, que é a SAF, até porque o capítulo tributário da lei da SAF fui eu que escrevi, então eu conheço bem a lei da SAF. A lei da SAF ela tem um problema, que é você acreditar nela, né? Quando começou a SAF, eu conversei com várias pessoas e as pessoas que estavam comprando, eu falei, ó, vocês vão ter problema, porque a SAF não protege você do passivo e do passado do clube. Ou seja, qualquer juiz vai dar a continuidade do passivo para quem está comprando a SAF. Não, imagina, a lei veta. Falei, cara, se lei, interessa o que o juiz vai achar. E aí o juiz vai ver uma coisa nova, que é uma lei chamada SAF, que não tem jurisprudência nenhuma, então ele vai dar continuidade. Porque isso não foi feito através da lei das falências. Isso é uma crítica que eu sempre fiz à lei da SAF, que quem sabe, quem escreveu a lei da SAF sabe, eu sempre falei que isso é coisa, infelizmente, que brasileiro adora inventar coisa que não precisa. É uma coisa assim impressionante. Por quê? Porque você não precisava fazer uma lei da SAF. Você tem no Brasil um negócio chamado lei das SA, que funciona super bem, que tem jurisprudência, que tem, sei lá, vários anos de jurisprudência. Você tem uma lei de falência, de recuperação judicial, com mais de 10 anos de jurisprudência, que funciona super bem. Era só o clube montar uma SA e fazer a mesma coisa. Não, teve que criar um outro instrumento. Então, beleza. Então, criaram, está aí. Então, a segunda coisa que acontece é um pouco de falta de convicção de como funciona a SAF. Eu conversei com todos os potenciais investidores de futebol que poderiam se interessar ou não, digamos assim, que eu considero que poderiam se interessar em comprar participação em clube de futebol aqui no Brasil. São pouquíssimos, tá? Todos eles, 100%. Eu estou falando de investidor institucional. Não estou falando de um cara aí que tem um dinheiro que é torcedor. Não, investidor institucional. Tem regra, está debaixo da CVM, tem governança, tem profissional, tem mandato, tem coisas que ele pode e não pode fazer. 100% das perguntas. Como é que você me garante que ao comprar um clube de futebol, eu não vou ter que arcar com todo o passado? Aí eu falo, ó, eu não tenho como te garantir isso pela lei da SAF. Eu tenho como te garantir isso pelo um outro caminho, que é o caminho que geralmente eu ofereço, que é pela lei das falências. Aí funciona. Então, esses são os problemas te respondendo de forma muito direta, Norton. Você tem muitas dificuldades.
Outro problema que também surge é o preço. Os clubes brasileiros estão, não é que eles estão caros, eles estão absurdamente caros. Pelo mesmo preço que você compra um clube no Brasil, você compra um clube na primeira divisão francesa. Aí, se você é um cara sentado em Nova York, em cima de uma pilha de dinheiro, com um mandato, que você tem um fundo, etc., você vai escolher um clube na França ou um clube no Brasil pelo mesmo preço? E de que valor a gente está falando, Alex? De tudo. Mas se você pegar, por exemplo, um clube de Série B no Brasil, está custando em torno de 20 milhões de dólares, 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, você vai comprar um time de Série B na França. Eu prefiro um time de Série B na França que um time de Série B no Brasil. Aí tudo bem, agora vamos falar de time de Série A. O time de Série A é mais complexo, porque os grandes não estão disponíveis, né? Com a exceção do Atlético Paranaense, que inclusive já é público, né? Que estão à venda. Aí você fala, tá bom, qual é o preço do Atlético Paranaense? Algo em torno de 250 milhões de dólares. Né? Então, falando aí de R$ 1 bilhão, um pouquinho mais. Pô, por 250 milhões de dólares, você tem escolha na Europa para comprar time bom. Time bom. Ah, mas como é que você sabe? Eu negociei esse ano para um grupo americano, um clube francês, da primeira divisão, top time, top 5, que foi comprado por 180 milhões de dólares. Aí você fala, tem um problema, né? Porque lá, querendo ou não, lá você está inserido no contexto europeu. Para você entrar na Champions League, assim, é muito dinheiro que vem. E você está inserido num ambiente, digamos assim, que é uma indústria. Você tem uma liga, você tem... A França, por exemplo, tem regras. Não sei se vocês sabem disso, mas eu acho que é interessante colocar. A França tem a Ligue 1, que toca a primeira divisão, e a Ligue 2, que toca a segunda divisão. Eles têm times diferentes, tem management diferente, tem investidor diferente, etc, etc. Pois bem, agora o que acontece? Quando você tem um negócio na França, que é um regulador do futebol, que é um órgão financeiro. O que esse órgão faz? Ele determina qual é o capital que você precisa para poder disputar a Série A, se você está na Série A, ou a Série B, se você está na Série B. Se você não tiver esse capital, você é automaticamente, sem jogar nenhum jogo, rebaixado para a divisão de baixo. O Bordeaux, esse ano, que é um time que eu conheço particularmente bem, está na segunda divisão do francês, na Série B. No início do ano, da temporada, ele teve que aportar 40 milhões de euros ou não poderia disputar a Série B, ia ter que cair para a Série C. O dono teve que aportar, aportou. Então, por quê? Porque eles falam, cara, a gente não pode viver num ambiente onde o cara começa uma segunda divisão e não vai pagar salário de jogador, não vai pagar fornecedor, não vai pagar ninguém. É um negócio comum aqui. Então, se você não pode participar de um jogo pelo qual você não tem dinheiro, é isso. Você não vai entrar no cassino de Monte Carlo, sentar numa mesa de $1 milhão e tentar pagar com um ticket de restaurante. Não vai rolar. Não vai. Entendeu? Alex, eu fiquei curioso numa questão, né? Assim, ó, se você tem dinheiro, onde é que você vai investir? Depende muito do perfil do investidor, não é um investidor mais conservador, que não quer correr muito risco, tem aqueles que são mais agressivos, que topam correr riscos para ter ganhos maiores, né? Você citou aí uma série de problemas que tem no futebol brasileiro, todos verdadeiros, né? Eles existem, de fato, e comparou com a França, por exemplo, né? Mas a França é uma liga já mais estável, mais organizada, com mais governança, com modelo de gestão já melhor do que o nosso, mais profissionalizado. Então, o dinheiro colocado, um time da França, né? Um dinheiro investido na França é um investimento num fundo mais conservador, que não vai te render tanto. Agora, o Brasil não, o Brasil tem muito espaço para evoluir, para melhorar na questão de gestão, na questão das ligas, na questão da SAF, né? Toda essa turma que está chegando para o Brasil. Será que aqui não é, apesar de todos esses problemas com os quais eu concordo,
Não seria aquele cara assim um investimento mais agressivo, com chance de um retorno mais rápido e maior, talvez? Você está coberto de razão. Eu comparo com a França, porque a França é o menor dos campeonatos europeus. Dos 5 grandes, é o menor. Né? Inglaterra é o primeiro, aí vem Espanha, Alemanha, Itália e França é o último. Então, eu sempre comparo com a França porque não dá para comparar com a Premier League, entendeu? Inclusive, eu falo que a Premier League é outro esporte, não é nem futebol, é outra coisa. Não dá para comparar. Você pega o último, se você pegar o último clube da Premier League, ele tem mais dinheiro que o primeiro clube da Série A. Então, é uma comparação totalmente absurda. Não, você tem razão. O problema de tomada de risco é que é que futebol já. Vamos lá, quando você fala de bolso de investimento, né? Uma coisa é você investir o seu dinheiro num CDB do banco, né? Você vai comprar lá um negócio que vai te dar 100% do CDI, vai te dar, sei lá, 10% ao ano, 12% ao ano, isso é um tipo de investimento. Depois você pode ir para ativos que a gente chama, né, de ativos de renda variável, bolsa, etc. Você pode comprar companhias. Que tipo de companhia você vai comprar? Posso comprar Petrobras, posso comprar Google, posso comprar um monte de coisa. E aí, de novo, né, os mais arriscados compram empresas no Brasil, os mais conservadores compram empresas nos Estados Unidos e na Europa, no Japão, enfim. Beleza. Aí você sai disso porque a gente chama de ativos alternativos, né? Que são os que comportam um risco ainda maior. Dentro dos que comportam risco maior, futebol é um deles. Você comprar um clube de futebol na Europa, os americanos, eles demoraram para entender um negócio que incomoda muito eles, que é assim, peraí, você está dizendo para mim o seguinte, eu vou comprar um clube na França, eu vou pôr 100 milhões, 180 milhões de dólares, e se por acaso o time não foi bem, no ano que vem eu estou na segunda divisão e meu clube vale metade, é isso? É isso. Pô, então não tem proteção nenhuma do investimento? Não. Pô, mas como assim? Se eu comprar um time aqui na NBA, eu estou na NBA. Eu posso ir bem, eu posso ir mal, mas eu não vou perder faturamento em 50%. Então, isso já é um risco. Você percebe? Então, que é uma realidade, né? Você pode subir, cair, enfim. Quando você vem para o Brasil, esse risco que eu coloquei, que é ele é exponencializado, digamos assim. Por quê? Porque você tem um risco seguinte, pô, você tem liga? Que é a primeira pergunta que eles fazem. Não, não tem. Então, como é que é feita a parte comercial? Cada um faz a dele. Aí o cara fala, poxa, então estou ferrado. Eu tenho que ter uma baita de um departamento para vender meu negócio para a China? É. Não, mas aí não faz sentido. Então, você começa a colocar, eles começam a ver assim, tem um monte de empecilho para você entrar. Ah, mas se você fizer isso bem feito, você tem um potencial de alta maior do que na Europa. É óbvio que sim, claro que sim. Mas por isso os clubes deveriam estar num preço menor também, o que não é o caso. Então, quando você fala de risco-retorno, eu concordo com você, mas quando o custo de aquisição do ativo é o mesmo, percebe? Se você vir para um lugar que é mais arriscado, com potencial maior, você tem que pagar menos. Né? Se você vai para um lugar mais conservador, o cara já te vende um item melhor. Sei lá, a mesma coisa que você comprar uma casa em São Paulo ou no interior do Piauí. Se ela for o mesmo preço, tem alguma coisa errada. Concorda comigo? Concordo. É a mesma coisa. Os caras agora falam assim: peraí, mas esse clube no Brasil vale a mesma coisa que esse clube na França? Sim. Mas eles faturam a mesma coisa? Sim. Pô, mas aí tem alguma coisa errada. Pois é. Então, são coisas que você precisa colocar e pescar e ver que as oportunidades precisam ser endereçadas de maneira mais com mais cautela, digamos assim. Alex, em relação a... Desculpa, Norton, Não, desculpa te claro, cortar, claro. mas Não. é só para finalizar um ponto que eu lembrei Sim. agora do Luiz Henrique, que é o seguinte: se você analisar quem são os grandes donos de clubes na Europa, são os grandes empresários europeus ou os grandes empresários americanos, certo? Então eu te pergunto, me dá o nome de um grande empresário brasileiro que tem um clube de futebol. O Justus, eu não sei se entra aí, ele entrou no Coritiba, não Mas considera? não é ele que entrou, né? Sim, Quem ele entrou é um fez só fundo do qual ele é fundo um dos cotistas. dos Aí eu te cotistas. pergunto, poxa, se os grandes empresários brasileiros
que, por definição, são as pessoas que melhor conhecem o Brasil. Concorda? Se eles não compram um clube no Brasil, e aí? Porque essa pergunta que eu ouço dos grandes investidores americanos todo dia. Ah, tá bom, mas que fulano... Ah, os caras lá da 3G, o Jorge Paulo Lemos, eles compraram um clube de futebol? Não. Ah, o Safra? Não. Ah, o Setúbal? Não. Ah, não sei quem? Não. Ninguém. E você quer que eu compre? Então, é um Tem problema. hein, Alex, tem uma grande empresária que, como é que a gente pode definir em relação ao A tia Palmeiras? Leila. A tia eu não vou, a Leila, em relação ao Palmeiras, a relação que ela estabeleceu com o Palmeiras, que hoje é uma Então, relação conturbada. Ela eu acho que poderia comprar o Palmeiras, mas o Palmeiras, no momento, não está à venda, né? Só é um uma boa... parêntese, eu hoje mandei um vídeo para o Luiz falando da Leila, né, Luiz? Aham, foi. O poder Não, da Leila, impressionante. Eu compro, eu compro. eu acho que a Leila é uma boa colocação. Assim, a Leila, ela realmente entrou no Palmeiras da maneira, eu diria, mais acertada e mais complexa também, né? Ela se tornou primeiro conselheira, depois ela foi eleita presidente, e ela está lá colocando o dinheiro dela para ajudar o time do coração dela. Ótimo, mas i- imagina como é que ela consegue valorizar o capital que ela colocou dentro do Palmeiras, como é que ela retira esse dinheiro. Imagina a ginástica que ela tem que fazer para conseguir chegar nisso, e olha as coisas com as quais ela tem que lidar colocando o dinheiro que ela colocou. Então, o que acontece? Não, tinha que ter sido feito de outra maneira, né? Ah, mas não dava para fazer de outra maneira. Eu tenho certeza que não dava, mas é um problema. Eu acho que ela tem muito mais um problema do que outra coisa. Mas, Alex, você falou no começo, né? Ninguém compra. O cara coloca dinheiro porque ele quer retorno do seu investimento. Essa é a frase. Eu tenho a impressão, eu posso estar errado aqui, aí eu tenho, inclusive tem amigos palmeirenses que podem, depois desse episódio, me corrigir, inclusive. Eu acho que a Leila ela não entrou no Palmeiras para ter retorno do seu investimento. Eu acho que até que ela gostaria e quer ter retorno do investimento. Mas a Leila sempre quis ser presidente do Palmeiras. E eu acho que ela trabalhou a fim de conseguir ser presidente do Palmeiras. Ela não viu o Palmeiras anos atrás como disse, olha, aqui é um bom lugar para eu investir e ter um bom retorno. Eu acho que a pergunta que ela fez anos atrás para ela mesma foi o que eu preciso fazer para conseguir ser presidente do Palmeiras. Aí já entra, mas não da maneira tão certa, talvez, como tu falaste. O caminho que ela fez foi o caminho certo, mas a maneira de entrar talvez não tenha sido, né, do ponto de vista de objetivo, o mais certo deles. Não, eu acho que a sua colocação é excelente. E eu Posso estar acho que. errado, posso estar errado, mas Não, é não, uma não, 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 impressão. mas eu acho que essa é a impressão que eu compartilho, inclusive, até porque a gente não sabe exatamente a verdade, eu acho que a única pessoa que sabe a verdade é só ela, né? Só ela sabe exatamente qual o motivo pelo qual ela entrou. Ninguém. Só ela está na cabeça dela. Agora, o que parece quando você olha para essa situação toda, e eu acho que você tem razão quando você fala, no fundo ela queria ser presidente do Palmeiras, e como ela tinha muito dinheiro, ela conseguiu isso, né? E aí é a maneira errada, porque você não entra com a finalidade certa, você entra por motivos políticos. E você tem que se Exatamente. manter politicamente. E aí é muito difícil, né? Porque política muda o tempo todo. Então você não consegue passar para os seus clientes, digamos assim, que são os torcedores, né? Exatamente a ideia do que você está querendo fazer. E na Europa, quando você olha para isso, e eu estou pegando um gancho no que você falou e da forma que você foi apresentado no início do programa, você foi lá no Real Madrid. O Real Madrid é um clube que não tem dono. Na Sim. verdade, ele tem um dono, né, que se chama Tem. Florentino Pérez, mas ele não é o dono. É uma associação, o Real Madrid. E é talvez o clube de futebol mais bem administrado do planeta Terra.
E aí, como é que fica? Aí como é que fica a tese de tem que ter investimento? Bom, aí você tem uma situação que é a seguinte: você tem um cara que entrou no Real Madrid e que falou o seguinte, há 20 anos atrás, eu vou transformar o Real Madrid na maior empresa de mídia da Europa. Ou seja, ele montou um time profissional. Eu já visitei o Real Madrid. Não tem comparação com os clubes brasileiros que seus presidentes alegam em várias entrevistas, se o Real Madrid pode não ter dono, eu também posso. Só que tem uma diferença brutal entre eles e o Real Madrid, que eles não percebem, ou percebem, não sei. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que o exemplo mais próximo que você tem de clubes na Europa, igual os clubes brasileiros, é um tal de Barcelona, que é uma bagunça total, que depende literalmente de política, de quem está lá. Se o presidente é um cara decente, vai funcionar. Se não é, é uma bagunça. E o Barcelona passa por isso. Ele tem uma vantagem financeira, que é a mesma que o Flamengo e o Corinthians têm aqui, não muda nada. E por isso que ele fica ali brigando. Mas fora isso, é uma bagunça total. Então você tem lá os dois casos muito claros. De uma potência, o time talvez mais bem administrado do mundo, que é o Real Madrid, que é um negócio inacreditável. Talvez o presidente de clube que mais entende de futebol do planeta Terra, que é o Florentino Pérez. Eu considero ele um exemplo, um mentor, ele é um cara assim inacreditável. Ele faz coisas que nenhum clube brasileiro faz. Pensa o seguinte, imagina se o Real Madrid é o Flamengo ou o Corinthians, por um segundo. Vamos pensar nisso só por um minuto, tá? E aí você acabou de ganhar a Libertadores pela terceira vez consecutiva. E aí você manda embora o Benzema, o Cristiano Ronaldo. O que você acha? Então, esqueci. O Marcelo, o Varane. E você contrata um monte de menino. O que você acha que acontece com a torcida no dia seguinte? Enlouquece. Enlouquece? Como é que quem é esse idiota que manda embora esses caras? Como é que o cara pode ser tão idiota? Mas ele faz isso a cada 3 anos. E é assim que ele renova tudo. E estão lá os meninos agora jogando muito de novo. E isso é fazer futebol. É você saber que você não vai conseguir ganhar todo ano. E que a história é uma história longa. Aqui no Brasil, o que importa é o jogo de domingo. Então é muito difícil fazer futebol assim. E importa, não é por causa. Porque o torcedor é assim. Não é. Não é culpa do torcedor. São os dirigentes que são assim. Porque é isso que permite eles manterem o poder. A gente já muito falou aqui no Golcast sobre questão de SAF, né? E uma coisa óbvia, né? A SAF não é garantia de boa gestão, né? Não significa, é SAF, então é bem gerido, né? Aí o Real Madrid não é SAF, é uma associação e é o time mais bem gerido do mundo, né? E tu, né, mesmo, Norte, tu falou, no brasileiro, os dois primeiros colocados são SAF, né? O Botafogo, o Bragantino, mas eu fui lembrar aqui os times do Z4, né? Os que estão no Z4 hoje, tu tem o Vasco, que é SAF, o Coritiba, que é SAF, o América Mineiro, que é uma SAF, né? Então, sim, também estão lá no Z4, isso não é garantia. E em A cima disso, garantia é gente. a garantia é gente, e você falou aí do Real Madrid, do presidente, porque mais do que ser um dirigente, o que causa impacto, na minha opinião, como eu vejo as coisas, né? Sou empresário há muito tempo, a minha formação é na área de administração de empresas. Eu acho que o que impacta numa organização é o líder. É liderança, não basta ser dirigente, tu tem que ser líder. É ele que dá a visão, é ele que cria o modelo, é ele que determina quais são os valores da tua organização. Então, no Brasil, eu fiquei pensando, o Florentino Pérez é uma grande liderança, né? No Brasil, quem será uma grande liderança? Qual é o nosso dirigente que realmente é uma grande liderança? O Petralha, no Atlético Paranaense, ele é um líder, mas ele impõe muitas coisas, ele não tem aquelas pessoas todas que olham, que concordam, que vêm com ele, né?
talvez o Fortaleza, o presidente Marcelo Paz, né? Talvez seja Mas um bom exemplo, né? é, Qual é o modelo de dirigente que nós temos que realmente possa trazer? Olha, vamos melhorar essa questão, vamos melhorar a nossa indústria, vamos trazer um modelo de futebol diferente do que nós temos hoje. mas, Luiz Henrique, para você poder fazer isso, você tem que saber o que você quer, você tem que saber como é que faz. Os dirigentes não sabem e não querem também aprender, não querem que ninguém lhes conte, eles querem poder, o cara quer ser presidente do clube e acabou. O cara não tá, vou te falar uma coisa que pode parecer louca, mas é verdade. O presidente só se preocupa com o futebol porque é o que dá voto para ele, senão ele está nem aí. Essa é a grande verdade do futebol brasileiro. O Florentino Pérez, antes de ser dirigente do Real Madrid, é um grande empresário espanhol. Grande empresário espanhol. Então, ele fez isso na vida dele. Ele só repetiu e replicou no clube o que ele fez na vida dele. Aí eu te pergunto, quem são os grandes presidentes de clube do Brasil que fizeram grandes coisas fora do clube e que são capazes de replicar alguma coisa? Difícil. O Petralha. O Petralha é uma grande figura. O Petralha é um cara pelo qual eu, todo dia, quando eu falo de futebol, eu sempre falo, pessoal, o Petralha é um monstro. O cara pegou um clube que era menor do que qualquer clubinho aí de esquina e transformou num dos maiores clubes do Brasil. Você tem que tirar o chapéu para esse cara. Ah, mas ele não faz isso direito. Não, ele é o produto do que ele conseguiu fazer. Mas é um cara que pensa futebol direito, que faz futebol direito, que tem uma cabeça inacreditavelmente incrível, a tal ponto que ele é o único dos grandes clubes que está falando, eu preciso vender, porque eu não consigo mais do jeito que eu estou. Então, um grande, grande pensador. Você não vê isso nos outros grandes clubes brasileiros. Alguns clubes se acertam muito bem do ponto de vista financeiro, acho que o Flamengo é o melhor exemplo disso. O Flamengo é uma excepcional gestão financeira. Excepcional, eu digo, dentro do mundo do futebol. É o clube que melhor soube fazer a gestão financeira. Agora, a gestão de futebol do Flamengo é boa? Não sei. Eu realmente tenho sérias dúvidas. Ela é um eletrocardiograma, né, Alex? É. Ah, mas a Red Bull consegue fazer direito. A Red Bull não tem pressão nenhuma também, né? E a Red Bull também, se for vice-campeão, se for décima do campeonato, não faz diferença para eles. Porque o negócio deles é comprar o jogador aqui para levar para lá. Assim como o Bahia vai ser de hoje em diante. Então, eu acho que você tem que olhar para os outros. Eu acredito que antigamente, eu sempre falo isso, eu acho que antigamente os clubes brasileiros tinham muito mais gestão e administração competente do que hoje. A gente esquece, né? Eu acho que os jornalistas esportivos muitas vezes esquecem isso. Você falou do Vasco, né? Mas pô, vamos falar do Internacional, que eu acho que é o time da maioria aí, né? Quando o Internacional, 100%, 100%, 100%, 100%. quando o Internacional foi fundado, o Internacional não tinha, sei lá, 4 milhões de torcedores, não tinha. Concorda comigo? Era um time pequenininho, de Porto Alegre. Devia ter 200 torcedores, amigos que gostavam daquilo lá. Que a gente Ah, não goste ou pode ter não, começado tão pequenininho, não. Já tá era bom, gigante. 2.000, tá bom. Gigante com 2.000, sei lá, mas começou. E ao longo de 50 anos, os caras que tocaram esse clube, assim como os outros clubes do Brasil, conseguiram transformar esse negócio num negócio gigante, com muita competência. Porque não foi os únicos. Assim, não é que, porque o Flamengo, o Internacional se beneficiaram. Não, não. Todos começaram na mesma época. Alguns cresceram, outros não. É a vida. Mas por que alguns cresceram, outros não? Porque alguns foram melhor administrados que outros. E os que foram melhor administrados, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Inter, Grêmio, enfim, os conhecidos, cresceram. Então, tiveram pessoas incríveis. E você tinha, nessa época, grandes empresários que iam se meter nesses clubes. Isso acabou de 20, 30 anos para cá. Eu digo ainda que os grandes empresários da década de 90, que a gente pode criticar sobre vários aspectos, né? O Juvenal Juvencio, o Eurico Miranda,
o Zé Perrella, enfim, estou esquecendo outros aqui, mas outros desses caras. Você pode criticar muitas coisas, mas são pessoas que entendiam de futebol de maneira assim muito profunda. Pode falar o que quiser do Eurico Miranda, mas ele entendia de futebol, e muito. Né? Esses ex-dirigentes da década de 80 e 90 entendiam de futebol. A gente não pode esquecer que o Brasil, em 1987, antes da Europa, criou a Primeira Liga. O Clube dos 13 é a primeira liga de futebol do planeta Terra. Então o Brasil não estava tão mal. O Brasil se perdeu na década de 90, de forma brutal. E os europeus cresceram. E a gente parou. Então, e hoje, se você perguntar para qualquer pessoa que vocês conhecem o que eles acham do futebol brasileiro, que vai vir o seguinte: gente corrupta, bandido. Não é isso? É isso. Então, você precisa mudar isso. Só que as pessoas que começaram a girar em torno. Tem gente boa, tá? Não estou dizendo que é todo mundo também, não é para jogar tudo no lixo. Tem gente boa, mas as pessoas boas têm uma imensa dificuldade de fazer as coisas acontecer. O Petralha, para mim, é uma bênção dentro do futebol brasileiro. É um cara que traz muita coisa legal. Ele é polêmico, ele quer brigar. É o jeito que ele conseguiu crescer, porque, vamos lembrar, ele era um cara pequenininho, né? Então, quando você é pequenininho, você tem que, né? E ele esqueceu que ele cresceu, que ele não precisa mais ser aquele cara que era pequenininho, mas é normal, faz parte da história dele, né? Então, eu acho que, né, essas coisas precisam. Alex, sobre essa questão de investimento, e agora tu fizesse aí toda uma referência ao Petralha, a questão da divisão da Liga aqui no Brasil, que acabou caindo com dois lados, né, duas associações que não formaram nenhuma liga. E aí eu queria uma análise sua, que é aí do mercado financeiro, por que os investidores do Forte, a XP no caso, da Liga Forte Futebol, só conseguiram no mercado a metade dos 800 milhões previstos? Qual seria, assim, na tua visão, o ponto que o investidor não acha já um negócio viável, teme o quê? Norton, qualquer investidor que você for falar no Brasil sobre futebol, a primeira coisa que ele fala é essa que eu acabei de falar. Pô, mas é um bando de corrupto, bandido, não vou botar dinheiro aí não quero nem saber disso aí. Tem reunião que eu vou com investidores institucionais, eu falo: oi, tudo bem? Gente que eu conheço há 20 anos. Aí quando eu chego lá, eu falo: e Alex, tudo bem? Como é que tá? E aí? O que a gente vai conversar? Eu falei: não, falar de futebol não, pelo amor de Deus, cara, futebol não, falar de outra coisa. Futebol eu não quero saber, cara. Futebol no Brasil não tem a menor condição. Não vou perder um minuto do meu tempo com isso. Tá bom, é assim. Então, você não tem produto. Não tem produto. O produto é horrível. O produto é ruim. O produto é ruim em termos de jogo, ou não é? Vou falar que o jogo do Campeonato Brasileiro é espetacular. É horrível. É horrível. É horrível. A experiência é excepcional? Não. É horrível. A segurança do que você vai conseguir ter os melhores patrocinadores. Quem são os patrocinadores brasileiros? Você vai para a Europa, é assim, é Mercedes, não sei o que, é só marca top. Aqui vocês são patrocinadores do seu time aí, do Colorado. É o Banco do Estado aqui que patrocina Grêmio Internacional. É isso. Você vai falar para mim que não tem. Você vai falar para mim que não tem marca boa em Porto Alegre. Não existe empresa top em Porto Alegre que poderia expor sua marca no internacional. Gerdau é um exemplo ruim porque é do outro lado, mas a questão é que nem isso na Europa os caras se preocupam. Não estão preocupados em que lado tá, se preocupam se vai me dar retorno sobre o investimento. Dane-se, e daí, o cara é gremista, não pode. Eu entendo que tem essa rixa, talvez a maior rixa do planeta Terra, né, que é Inter e Grêmio, mas, cara, o problema é que um dia essa rixa vai ser para 5 pessoas em volta de uma mesa. É isso que as pessoas não conseguem entender. As coisas acabam. O futebol italiano quase acabou. Eles eram o futebol mais potente do mundo na década de 90, ou não era? Era. Uhum. Acabou. Hoje é o quarto, e olha lá.
Eu acho que a partir da semana que vem, Eduardo Strebe, o Golcast vai ser o podcast da GolMenos que vai falar de culinária de um jeito diferente, porque o futebol tá assim, é difícil, né? O Alex, você é o gerente. Eu não estou fazendo, eu estou concordando com tudo que está sendo dito aqui, né? Eu estou sendo irônico comigo mesmo, né? Você é sócio-gerente, né, da AB Capital, da AB Capital, a empresa, né? E que é uma assessoria para investidores que querem investir no esporte aqui, que querem investir no futebol aqui. É isso? Né? É isso. Então, você quando recebe um investidor que tem o interesse de investir aqui no futebol brasileiro, você não pode fazer o papel daquele cara que era o super sincero, né? Assim, olha, aqui só tem corrupto, só tem isso, futebol, aquilo, a experiência é ruim, o jogo é ruim, porque aí o cara vai sair correndo, né? O que que você fala para esse investidor para que ele talvez concorde ou queira investir aqui? A primeira coisa primeiro, eu acho que o que eu estou falando aqui, eu sou sincero, mas eu sou sincero, inclusive, com o investidor com quem eu falo a mesma coisa. O que que eu quero deixar claro? Eu quero deixar claro o seguinte: as críticas estão aqui não para falar mal do futebol brasileiro, mas é para apontar os problemas para a gente melhorar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, dificilmente você tem investidores estrangeiros que querem investir no Brasil. Eles têm curiosidade de conhecer, tá? E uma vez que ele tem a curiosidade de conhecer, o que que você coloca para ele? Que é o meu grande case sobre o futebol brasileiro. Eu acho que existe uma arbitragem brutal entre o futebol brasileiro e a Europa, que você, como investidor de risco, pode tirar proveito. Que é o quê? Eu falo, ó, se você comprar o controle, eu sou contra comprar posição minoritária em clube. Por quê? Porque você vai dar seu dinheiro para pessoas que fazem futebol ruim. Eu não tenho para ser minoritário da Apple, porque os caras são uma máquina de fazer dinheiro. Mas ser minoritário de um clube que é mal tocado, tem dívida brutal, então eu não vou ser minoritário desse cara. Mas se você for controlador de um clube e você aplicar conceitos que eu estudei e aprendi nos últimos 13 anos na Europa, de como fazer diferente, eu acho que você vai comprar um ativo muito barato e vai vendê-lo daqui a 5, 6 anos por muito mais dinheiro. Fora a arbitragem que você pode fazer com os jogadores brasileiros, porque tem uma arbitragem brutal entre você vender um jogador de 5 milhões de euros para um clube europeu que, passado 2 temporadas, vende o mesmo jogador por 50. Eu não acho que você consegue capturar os 50, mas eu acho que você consegue capturar talvez metade disso. Então, eu acho que tem uma oportunidade grande com essa visão. O problema é ter a visão certa, né? E eu acho que se mais gente entrarem como donos, você vai conseguir fazer a liga. Dos 20, você só precisa de 11. Se tiver 11 caras, acabou. Agora, é isso que eu converso com os investidores. Eu falo, ó, existe oportunidade, existem clubes. E eu não acho que clube de Série A é um bom negócio. Eu acho que clube de Série B é um grande negócio no Brasil. Eu acho que os clubes de Série A precisam passar primeiro por uma reestruturação grande, inclusive o seu, o Internacional, né? O Grêmio também. Vários clubes vão passar por uma reestruturação. Essa reestruturação acontecendo, eles vão poder se oferecer de forma muito melhor para o capital. E aí sim ter até a condição de levantar capital minoritário. Mas do jeito que é hoje é impossível, impensável. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que o Flamengo e o Palmeiras vão cada vez mais dominar tudo. É isso que vai Alex, acontecer. Alex, deixa eu fazer uma pergunta sobre a questão da tua participação. A gente estava falando sobre a qualidade do futebol. Eu sou fã da Liga dos Campeões e eu não pude deixar de ver o Lens, que essa semana jogou. Está num grupo difícil da Liga dos Campeões, com PSV, Sevilha e Arsenal. Está em segundo lugar, ou seja, hoje, na passada terceira rodada, estaria nas oitavas de final da principal competição da Europa. E eu queria que tu nos falasse sobre essa tua experiência lá e o que foi determinante para transformar o Lens num clube que ascendeu há 2, 3 anos e foi vice-campeão francês e hoje está na Liga dos Campeões. O que mudou lá dentro? Qual foi a tua participação? Porque essa é uma história que eu gostaria que tu compartilhasse conosco.
Em 2018, eles me chamaram para ser um consultor para estruturar o departamento de futebol. Basicamente, a gente teve uma conversa muito grande qual é o problema deles, que é um problema que todos os clubes no Brasil enfrentam. Eles falaram o seguinte: a gente está na segunda divisão, a gente está na Série B da França, nosso faturamento é pequeno, a gente é um clube pequeno, a gente não é um clube grande, a gente não é um clube a gente não faz parte dos maiores clubes da França. A gente é um clube pequenininho, de uma das regiões mais pobres da França, né, que é o noroeste lá da França, uma região de mineração, ou seja, o pessoal era mineiro de carvão durante o século XIX inteiro e boa parte do século XX, então é uma região muito pobre, time pequeno. O que a gente faz? Se você não tem dinheiro, você tem que ser mais inteligente que seu adversário. Ponto. Como é que você é mais inteligente? Você é mais inteligente se você conseguir montar um departamento de futebol que vai conseguir atrair talentos mais barato que os seus concorrentes com a mesma performance, ou com performance similar, digamos assim. E foi isso que a gente começou a trabalhar. Então, pegamos o time na Série B, em 2 anos subiu para a Série A, passou 1 ano na Série A, no terceiro ano que eu estava com eles, foi vice-campeão da Série A ano passado. Com algumas experiências de jogador, eu vou contar um case, que para mim, tem vários cases bons, mas esse é o mais emblemático e o mais bacana. A gente encontrou um jogador francês que estava na terceira divisão alemã, Série C da Alemanha, para ser lateral direito. E a gente falou, cara, esse cara... Ou seja, a gente descobriu oportunidades de arbitragem, inclusive no mercado europeu. Falou, esse cara está na Série C, esse cara tem toda a condição de jogar em time grande na Europa, esse cara está no lugar errado. Pegamos ele foi lateral direito do Lens, 1 ano depois ele estava na seleção francesa, na sequência foi para a Copa do Mundo. Então, um jogador que custou, na época, 50 mil euros, foi vendido por 10 milhões de euros. Então, essas coisas é muito diferente de você Diz olhar para e nós falar... só o nome do jogador, Alex, só para a gente... Jonathan Klaus. Jonathan. Hoje é lateral direito, titular da seleção francesa e joga no Olympique de Marseille. Se você olhar hoje no Brasil, o que os clubes fazem? Você contrata o jogador mais bacana que tem e acabou. Você não vai ser mais inteligente, você vai gastar dinheiro que você não tem para contratar o cara que você parece o melhor. Mas por que você faz isso? Primeiro porque a torcida não vai encher teu saco. Se você contrata o Rames Rodrigues, você contrata esqueci o nome agora o argentino lá do Inter, do time de vocês. Argentino do Inter? Tem o Volante. equatoriano Ener Não, Valencia, não é o equatoriano. D'Alessandro, antigamente. Não, o atual, cabeçudo. O Mercado? O zagueiro Mercado? O zagueiro. O Mercado, ele mesmo. Se você contrata o Mercado, ninguém vai reclamar. O Mercado, jogador de seleção argentina, etc. Quanto custou o Mercado? Eu não sei. Mas vamos dizer que ele veio de graça. Estava em fim de contrato. Veio de graça. É isso. Ótimo. Mas quanto é de custa de salário? 400 mil reais. Né? 400 mil. Aí eu te pergunto, por 400 mil reais por mês, quantos jogadores você vai conseguir botar no seu time? Não estou dizendo que é o caso. O mercado você pode ter... O Lance também tinha 2 ou 3 jogadores mais velhos que traz experiência para o time. A gente sabe disso. Estou pegando o mercado para fazer um case, porque, infelizmente, o mercado não é exceção no Brasil, ele é a norma. É o que acontece direto, esse é o problema. Lá ele seria a exceção, né? Então você fala assim, por que eu não vou contratar 3 jogadores mais jovens, que têm mais potencial, né, que podem me render a mesma coisa, né? Eu lembro de um jogador que estava aqui, olha, é um jogador que eu gostava muito, que estava no Sport de Recife, na Série B, um tal de Adrielson, já ouviram falar? Hoje é o zagueiro titular do Botafogo. Quando ele estava no Sport de Recife, na Série B, no Vitória, aliás, eu falava, poxa, esse cara... Tem algum problema com esse cara, porque ele entrega tudo que você quer de zagueiro de Série A e está no lugar errado. Agora ele está lá, né? Inclusive já foi até chamado para a seleção brasileira. Então,
Isso, os europeus veem e traz. O cara vai lá e pega esse jogador de 19 anos e traz, pega aquele de 18 e leva. E aqui a gente fica contratando um jogador de 33, 34, 35 anos. Então, no lance, a ideia foi falar, cara, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter um time competitivo, mas a gente precisa mesclar com jogadores mais jovens que vão ter a capacidade psicológica também de aguentar o tranco, né, como a gente fala, e de poder jogar em altíssimo nível. Aí você vai vender esses jogadores mais jovens, só que aí você vai ter dinheiro para contratar melhor e qualificar seu time cada vez melhor. Que não vamos esquecer, você está na Série B. Você não é o PSG. Ah, mas eu quero ser o PSG. Aí tá bom. Então você faz o seguinte: você vai lá para os Emirados Árabes, lá, o Catar, onde for, pega um cara que tem dinheiro infinito e fala: eu vou constituir um time com os melhores jogadores do mundo e eu pago o que for necessário. Legal. Mas quem consegue fazer isso? Só o Manchester City, que não faz, e o PSG. Ninguém faz isso. E parou de fazer, né, Alex? Só fazer um parâmetro, né? Que parou porque não deu certo, não atingiu o objetivo, agora virou um time com outra visão, né? Com um monte de jogador novo, inclusive muito bons e muito tops, que vão começar a render, dar resultado, etc. Então, eu acho que o principal problema do futebol brasileiro, principal, para mim, eu resumiria em uma frase, é a falta do clube saber quem ele é e o que ele quer ser. É só isso. Porque hoje, o que o clube brasileiro quer? Quer ser campeão brasileiro. É, tudo bem, mas só um vai ser, né? Então, todos gastam dinheiro de forma totalmente equivocada, gastam mal. Por acaso, alguns dão certo. E aí vai levando. Aí se endivida, aí não consegue viver com o seu próprio faturamento. Enfim, aí fica um ano vice-campeão, o outro ano está brigando para não cair. É um negócio de louco. Ah, mas isso é o ciclo do futebol. Não, não, isso não é ciclo do futebol. Isso é o tal da má gestão. Nada a ver com o ciclo do futebol. Ai, que O bom que eu Manchester sou City do não. vôlei mesmo, né? Tô nem aí para esse negócio de futebol. Olha, O nome disso que o Alex está falando é uma coisa que eu quase nunca falo aqui, né? Vou falar pela primeira vez, que se chama planejamento estratégico e visão de longo prazo. Ponto. É isso. É isso. E não tem, ninguém tem. Quem é o Internacional? Pergunta. Pega o presidente, pega os dirigentes, pega os conselheiros, faz a pergunta. Quem é o Internacional? Eles não te falam, eles não sabem. Eles não sabem. Quem é o Inter? O Inter é o quê? Quem é o cliente do Inter? O que o Inter quer? O Eu, que ele vende? eu, O que eu ele como faz? Alex, como conselheiro do Internacional, vou ter que te responder a tua pergunta. O vai, Internacional Responde. é um clube que ficou no passado e tem uma visão dentro e fora do campo no passado. Tanto é que isso que Sim, tu é isso. falasse, repatria jogador, é o clube do Brasil que É mais isso. traz É ex-jogadores. isso. Então, É isso. assim, e tudo que é feito é pensando no passado, não há uma visão estratégica de futuro. Então, desculpa, mas eu te respondi aqui como conselheiro. Não, O não, mas a Internacional sua resposta é um clube é que isso. ficou no passado, é isso E é mesmo. o que a gente falou Com antes. Ah, alguns espasmos por causa do seu tamanho, mas nos últimos anos é um fracasso atrás do outro, e fracassos assim realmente abundantes e pesados para a torcida, né? e Norton, eu vou enfatizar no que a gente estava conversando antes. O Internacional, ele é um clube, como outros clubes brasileiros, que teve muito sucesso nos primeiros 100 anos da sua vida. Porque teve gente competente. Só que depois disso acabou. Você continua fazendo o que se fazia 50 anos atrás. Não vai dar certo. Né? Então, quando você olha para. Se você não sabe exatamente quem você é, o que você quer e para onde você vai, o futebol permite isso. E eu vou fazer um exercício de futurologia, que eu geralmente não gosto de fazer, porque a probabilidade de errar é gigantesca. Mas eu estou querendo apostar que o Botafogo não repete o ano que vem o que ele teve esse ano. E eu acho que é o contrário, vai sofrer muito. Eu acho que o Botafogo é o exemplo do acaso, que o futebol permite. Acontece.
O que será, o que será? E fiquei meio deprimida, mas eu vou me recuperar. Não, mas não é para ficar deprimido, porque você tem um potencial gigantesco. Assim, é engraçado que quando eu falo isso, as pessoas ficam, então o futebol brasileiro é tudo para jogar fora. Não, não é. É apontar para coisas que são fantásticas. Vamos lá. 20 anos atrás, ainda 20 anos atrás, se você olhasse assim, quem são os 10 maiores artilheiros do futebol mundial? 5 eram brasileiros. Hoje não tem nenhum. Você olhava assim, os 10 maiores meias do futebol mundial. Então, você 9 tem um eram problema. brasileiros. Então, você tem um problema. Então, o futebol brasileiro, não é que ele, mas tem 5 estrelas. Tem, ótimo, maravilha. Ninguém vai criticar a história do futebol brasileiro. A história do futebol brasileiro é gigantesca, é imensa. O maior jogador de todos os tempos é brasileiro. Ninguém vai tirar isso do Brasil. O problema é o seguinte: como é que a gente melhora o produto daqui para frente? Como é que esses negócios, em vez de faturar, de ser a 6ª ou a 7ª liga do mundo, não é a terceira? Pô, alguém acha, sinceramente, que o futebol brasileiro não tem espaço para ser maior do que a França? Cara, é pensar muito pequeno você achar que você não pode ser maior que o futebol francês. O futebol francês é ridiculamente pequeno. O que eles têm de vantagem? Eles têm a vantagem dos jogadores que eles vendem muito. Mas os clubes não têm essa capacidade. O futebol brasileiro tinha que ser maior que o futebol espanhol, que o italiano, que o francês, com certeza. Eu digo o espanhol tirando o Real Madrid, claro, né? Porque o Real Madrid é potência mundial. Mas é isso. Se tivesse ambição, o que me parece é que falta ambição e falta caminhos para essa ambição. E não é difícil. O pior é que não é nessa fácil falar assim, mas é impossível. Não, não é. Ao contrário, está fácil, porque está lá embaixo. Né? Reformulação dos clubes. Pensa no Corinthians, o tamanho que é o Corinthians para estar vivendo o que vive. Está ali brigando para de repente não cair no Z4, não sei o que. Você fala, cara, como é que pode? É para isso que nós estamos aqui no Golcast há muitos episódios. É para isso, Alex, é para buscar essa inflexão e tentar reverter esse quadro. E a gente traz pessoas como tu aqui para discutir com a gente esse tipo de coisa. Mas o problema, Norton, é que quando eu falo essas coisas, eu me torno um pária. As pessoas de futebol não querem me ver. A gente Mas não quer ouvir esse cara. A gente quer alguém que fale que é tudo maravilhoso, que a gente é campeão, que a gente é gigante, que a gente é fantástico. É isso que eles querem. E aí você não consegue, se você não. Quando eu trabalhei com o Abílio falava uma frase, ele falava que em algum momento na vida você tem que encarar os fatos brutais. Se você não encara os fatos brutais, você não tem como progredir. E o futebol brasileiro está mais do que na hora de encarar os fatos brutais. E é a única oportunidade que a gente tem de crescer muito, porque a distância está aumentando muito com a Europa. Esse é o problema. Quando vocês devem ter filhos, com certeza. Pô, é difícil meu filho torcer para time brasileiro. É difícil. Ele até torce por causa do pai, mas o neto já não vai mais torcer. Entendeu? E o neto vai torcer para o Manchester City, para o Real Madrid, sei lá quem, o Bayern, o PSG, quando estava o Neymar lá. Então a gente precisa resgatar isso, e resgatar o saber. Poxa, o Brasil é o país que foi o maior fazedor de futebol do planeta Terra, de 1900 até 1990, talvez, um pouco mais. Olha, eu vou dar desculpa, eu estou falando muito, mas é que eu fico caído pela essa paixão e me fico louco de ver que as coisas não mudam, me deixa maluco isso. Vocês lembram da final da Copa do Mundial de 2000? Corinthians e Vasco? Vocês sim, lembram dos jogadores que estavam nesses times? alguns eu lembro, não vou me lembrar de Sim, mas todos. é impensável você imaginar esses jogadores nos times atuais. Naquela época, o Vasco era a seleção brasileira, o Corinthians também. Era Romário, e não é jogador que estava velho voltando, era jogador no auge, antes de sair. Era Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, desculpa, era Romário, era Edmundo,
era Felipe, era Rincon do outro lado, Edmilson, era eu acho. Edmilson, Capetinha. Capetinha, Vampeta, Luizão. Poxa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí você vai ver hoje os times que vão para a final da Libertadores, fala, é tudo gente que está na terceira idade. Nada contra a terceira idade, não é esse o ponto. Entendeu? Mas não dá. E isso aconteceu. Por que você conseguia manter esses jogadores há 20 anos atrás e não consegue hoje? Porque o futebol europeu decolou e a gente não. É só isso. Outro dia eu vi uma matéria, eu não lembro se era do Inter ou do Grêmio, mas é um de vocês aí embaixo, eu não lembro quem, que falava que, eu acho que foi o Inter, que nos últimos sei lá quantos anos vendeu mais de R$1 bilhão de jogador. Só que os caras falam isso batendo no peito. Eu falo, cara, vamos lá. Você está feliz que você vendeu 1 bi e seu time está quebrado. Se você vender 1 bi de jogador, seu time está com R$300 milhões de caixa. Tem uma coisa muito errada. Alex, isso é política. É política. Isso que a gente estava falando sobre o clube, isso é política de clube. Né? E isso virou um mantra, que é exatamente isso: produzir para vender e com isso conseguir repatriar esses jogadores. Essa é a política de futebol atual. Mas é surreal, né? Mas é a realidade. Meninos, esse assunto dá muito pano para manga, mas a gente vai bater quase 1h30 aqui de muita conversa boa. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Alex, super obrigada mesmo. Adoramos esse bate-papo. Espero que você volte para o GoCast em breve com outras novidades. E talvez com um cenário melhor, que a gente possa evoluir, então. Vamos combinar? Claro, mas eu acho que as coisas têm como melhorar assim que a gente conseguir botar, que é a minha luta, mais investidor de fora no futebol brasileiro. É isso. Ou investidor de dentro, tanto faz. Investidor profissional. É isso. Legal, gente. Alex, mais uma vez, obrigada aí pela tua participação. E a gente volta a conversar aqui no nosso GoCast, tá bom, meninos? Fechadíssimo. Muito obrigado. Então tá combinado, esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. E toda terça tem um episódio novinho pra você, quentinho como esse que tá saindo agora. Combinado? Te inscreve, acompanha. Um beijo e a gente se vê.